A inflação rouba 20 mil reais do seu salário todos os anos, e você provavelmente nem percebe, porque esse é o imposto mais cruel e invisível que existe. Ele não aparece no seu contra-cheque, não tem desconto na folha de pagamento, mas corrói seu poder de compra todos os dias como um câncer silencioso que vai matando sua capacidade de comprar as mesmas coisas com o mesmo dinheiro. Você sabia que se você ganha 5 mil reais por mês hoje, com a inflação média brasileira dos últimos anos, daqui a 5 anos você vai precisar de mais de 7 mil reais para manter exatamente o mesmo padrão de vida que tem agora. Ou seja, seus 5 mil reais vão valer menos que 3.500 reais atuais em poder de compra real. Bem-vindo ao canal Financeirinho, e hoje eu vou te explicar exatamente o que é a inflação na prática, como ela funciona no seu dia a dia, porque ela é muito mais perigosa do que qualquer crise econômica, quanto dinheiro ela já roubou de você sem você perceber, e principalmente, quais são as 5 estratégias que os ricos usam para se proteger da inflação e ainda ganhar dinheiro com ela, enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres, porque a inflação é uma força da natureza que não para nunca, e quem não souber como lidar com ela vai ser esmagado por ela. A primeira coisa que você precisa entender é que inflação não é só o aumento de preços que você vê no supermercado ou no posto de gasolina. Inflação é muito mais complexa e devastadora do que isso. É um fenômeno econômico que acontece quando existe mais dinheiro circulando na economia do que produtos e serviços disponíveis para comprar, criando um desequilíbrio que força os preços para cima de forma generalizada e persistente. Imagine que numa cidade pequena existem 1.000 pessoas e 1.000 pães na padaria. Cada pão custa R$1 e todo mundo consegue comprar seu pão tranquilamente. Agora imagine que, de repente, cada pessoa dessa cidade ganha mais R$1.000 do governo, sem que a padaria tenha produzido mais pães. Agora você tem pessoas com mais dinheiro querendo comprar os mesmos 1.000 pães que existiam antes. O que acontece? O padeiro vai aumentar o preço do pão, porque sabe que as pessoas têm mais dinheiro e vão pagar mais caro, e isso é exatamente como a inflação funciona na economia real. Quando tem muito dinheiro perseguindo poucos produtos, os preços sobem inevitavelmente. Mas a inflação na prática é muito mais sutil e perversa do que esse exemplo simples, porque ela não acontece de uma vez só, ela vai corroendo seu dinheiro pouquinho por pouquinho, mês após mês, ano após ano, e a maioria das pessoas só percebe quando já perdeu muito poder de compra. Deixa eu te dar exemplos concretos de como a inflação está roubando seu dinheiro neste exato momento, sem você perceber. Aquele lanche que você comprava por R$15 há 2 anos, hoje custa R$22. Isso representa um aumento de 47%, muito acima da inflação oficial. Mas você se acostumou gradualmente com esses aumentos e nem percebeu que perdeu dinheiro. Aquela conta de luz que era R$150 há 3 anos, hoje é R$220. Um aumento de 47% também. Mas como foi acontecendo aos pouquinhos, mês após mês, seu cérebro se acostumou e você acha que é normal. O combustível que custava R$4 há alguns anos, hoje custa mais de R$6, um aumento de 50%, e isso impacta não só quando você abastece seu carro, mas em absolutamente tudo que você compra. Porque todo produto precisa ser transportado, então o aumento do combustível se espalha por toda a economia como um vírus. A gasolina mais cara encarece o transporte público, encarece a entrega dos produtos no supermercado, encarece o custo de produção das fábricas, encarece os serviços de todos os profissionais que dependem de transporte, criando um efeito dominó que aumenta o custo de vida de forma generalizada, e no final das contas, você está pagando a conta da inflação em absolutamente tudo que consome, desde a comida que come até o serviço de internet que usa. E aqui vem a parte mais cruel. Enquanto todos esses preços sobem consistentemente acima de 5, 6, 7% ao ano, seu salário sobe quanto? Se você tiver sorte, ganha um aumento de 3 ou 4% por ano. Ou seja, você está perdendo poder de compra sistematicamente. Está ficando mais pobre mesmo trabalhando mais, mesmo sendo produtivo, mesmo fazendo tudo certo, simplesmente porque a inflação está corroendo sua renda mais rápido do que ela consegue crescer. Para você entender o impacto devastador da inflação na sua vida prática, vou te mostrar um cálculo que vai chocar você e revelar quanto dinheiro você já perdeu sem perceber. Se você tem um salário de R$5.000 hoje e mantém esse valor nominal pelos próximos 20 anos, sem nenhum aumento, com uma inflação média de 5% ao ano,
que é conservadora para os padrões brasileiros, no final desses 20 anos, seus R$ 5.000 vão ter o mesmo poder de compra que R$ 1.800 tem hoje. Isso significa que você vai conseguir comprar menos de 40% do que consegue comprar agora com o mesmo salário. Uma perda de poder de compra de mais de 60%. Como se alguém tivesse roubado R$ 3.200 do seu salário mensal. Mas aqui vem a pegadinha que a maioria das pessoas não percebe. Mesmo que você tenha aumentos salariais regulares, se esses aumentos forem menores que a inflação, você continua perdendo dinheiro, continua empobrecendo gradualmente, e isso é o que acontece com a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros. Agora deixa eu te explicar por que a inflação é muito mais perigosa para pessoas comuns do que para pessoas ricas, porque ela funciona como um imposto regressivo que atinge mais quem tem menos e protege quem tem mais. Pessoas pobres gastam praticamente 100% da sua renda em consumo básico, como alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, exatamente os setores que mais sofrem com inflação. Então, quando os preços sobem, elas não têm como escapar, são obrigadas a pagar mais caro por produtos essenciais ou diminuir o consumo e piorar seu padrão de vida. Além disso, pessoas pobres não têm conhecimento nem recursos para investir em ativos que se protejam da inflação. Mantém seu dinheiro em conta corrente, poupança ou investimentos de baixo rendimento que são devorados pela inflação. Então elas perdem dinheiro duplamente. Primeiro porque pagam mais caro por tudo que consomem, segundo porque o pouco dinheiro que conseguem guardar perde valor ao longo do tempo. Pessoas ricas, por outro lado, têm a maior parte do seu patrimônio investido em ativos que se beneficiam da inflação ou pelo menos se protegem dela, como imóveis, ações de empresas, commodities, investimentos no exterior. Então, quando a inflação sobe, esses ativos também se valorizam, compensando ou até superando a perda de poder de compra da moeda. Além disso, pessoas ricas consomem proporcionalmente menos da sua renda total. Então, mesmo que paguem mais caro por produtos e serviços, isso representa uma parcela pequena do seu orçamento total, enquanto pessoas pobres veem seu orçamento ser completamente destroçado pelos aumentos de preços. É por isso que períodos de alta inflação sempre aumentam a desigualdade social, porque os ricos ficam mais ricos através dos seus ativos que se valorizam, enquanto os pobres ficam mais pobres porque perdem poder de compra, tanto na renda quanto nas economias. A inflação é literalmente uma máquina de transferir riqueza dos pobres para os ricos, dos desinformados para os informados, dos que têm apenas trabalho para os que têm patrimônio. Para você ver como a inflação funciona na prática no seu orçamento familiar, vou simular uma família típica de classe média com renda de R$ 8.000 mensais e mostrar como a inflação vai destruindo o poder de compra ao longo dos anos. Hoje, com R$ 8.000, essa família consegue pagar um aluguel de R$ 2.500, gastar R$ 1.500 no supermercado, R$ 700 em transporte, R$ 400 em lazer, R$ 300 em saúde, R$ 200 em educação e ainda sobram R$ 1.400 para poupança ou investimentos. Parece uma situação confortável, certo? Agora vamos ver o que acontece com essa mesma família em 5 anos, assumindo que a renda dela cresce apenas 3% ao ano, enquanto a inflação fica em 6% ao ano. A renda dessa família vai para aproximadamente R$ 9.300, um aumento de 16%, mas o custo de vida vai aumentar cerca de 34% no mesmo período. O aluguel, que era R$ 2.500, vai para R$ 3.300. O supermercado, que era R$ 1.500, vai para R$ 2.000. O transporte, que era R$ 700, vai para R$ 900. Lazer, que era R$ 400, vai para R$ 540. Saúde, que era R$ 300, vai para R$ 400. Educação, que era R$ 200, vai para R$ 270. E no total, os gastos básicos, que eram R$ 4.600, agora são R$ 6.310. Com a renda de R$ 9.300 e gastos de R$ 6.310, sobram apenas R$ 2.990, contra os R$ 3.400 de 5 anos atrás em poder de compra real, uma redução de quase 15% na capacidade de poupança, mesmo com a renda nominal tendo crescido. E isso considerando apenas 5 anos de inflação relativamente controlada. Imagine o estrago que 20 ou 30 anos fazem numa família que não se protege adequadamente.
Agora vou te revelar como os governos usam a inflação como uma ferramenta invisível para financiar gastos públicos descontrolados, transferindo riqueza dos cidadãos para o Estado sem precisar aumentar impostos diretamente. Quando um governo gasta mais do que arrecada, o que acontece sistematicamente no Brasil há décadas, ele tem basicamente 3 opções: cortar gastos, aumentar impostos ou imprimir mais dinheiro. Cortar gastos é politicamente difícil porque desagrada grupos de interesse. Aumentar impostos é impopular porque a população percebe e reclama. Mas imprimir dinheiro é invisível. Ninguém entende o que está acontecendo no momento. Só percebe os efeitos meses ou anos depois, quando os preços começam a subir. Cada real novo que o governo coloca na economia através de programas sociais, obras públicas, subsídios ou simplesmente financiamento do déficit público, dilui o valor de todos os reais que já existiam na economia. É como se eles pegassem um pedacinho do dinheiro de cada brasileiro sem ninguém perceber. Por isso que países com governos irresponsáveis fiscalmente sempre têm inflação alta, porque os políticos preferem roubar os cidadãos através da inflação do que tomar medidas impopulares como cortar gastos ou aumentar impostos diretamente. E o pior de tudo é que eles fazem isso dizendo que estão ajudando a economia, estimulando o crescimento, combatendo o desemprego, protegendo os mais pobres, quando na verdade estão empobrecendo sistematicamente a população para financiar mordomias e projetos megalomaníacos. Cada auxílio emergencial, cada programa social mal planejado, cada obra superfaturada, cada subsídio a empresas falidas, cada aumento salarial de funcionários públicos acima da produtividade, tudo isso é financiado com dinheiro que não existe, que precisa ser impresso e que inevitavelmente gera inflação que rouba poder de compra de todos os brasileiros. É uma forma de tributação indireta, silenciosa, que atinge mais os pobres e protege os ricos, mas que a maioria da população não entende como funciona. Para você se proteger da inflação e ainda ganhar dinheiro com ela, como fazem os investidores inteligentes, a primeira estratégia é investir em ativos reais que se valorizam junto com a inflação ou até acima dela, nunca mantendo dinheiro parado em moeda corrente por longos períodos. Imóveis são tradicionalmente o investimento mais usado para proteção contra a inflação, porque o valor dos imóveis acompanha naturalmente o aumento geral de preços na economia, e ainda geram renda através de aluguéis que também são reajustados pela inflação ao longo do tempo. Se você não tem dinheiro para comprar um imóvel inteiro, pode investir em fundos imobiliários, que te dão acesso a uma carteira diversificada de propriedades comerciais, residenciais, industriais, com a vantagem adicional de pagarem dividendos mensais que tendem a crescer acima da inflação. Ações de empresas sólidas também são excelentes proteção contra a inflação, porque empresas competentes conseguem repassar aumentos de custos para os preços dos seus produtos, mantendo ou até aumentando suas margens de lucro durante períodos inflacionários, e isso se reflete em valorização das ações e crescimento dos dividendos. A segunda estratégia é diversificar geograficamente investindo em ativos de países com moedas mais estáveis e economias mais desenvolvidas, porque isso te protege não só da inflação brasileira, mas também da desvalorização do real em relação a outras moedas. Você pode fazer isso através de ETFs que replicam índices internacionais, BDRs de empresas estrangeiras, fundos cambiais, ou até mesmo mantendo uma reserva em dólares ou euros para emergências e oportunidades. Historicamente, moedas de países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Japão, mantêm muito melhor seu poder de compra ao longo das décadas do que o real brasileiro. Então, ter uma parte do patrimônio nessas moedas é uma proteção natural contra surtos inflacionários domésticos. A terceira estratégia é investir em commodities ou ativos relacionados a recursos naturais, porque esses ativos frequentemente se beneficiam de períodos inflacionários, já que a inflação muitas vezes é causada justamente pelo aumento de preços de matérias-primas no mercado internacional. Ouro é o ativo mais tradicional para proteção contra a inflação, usado há milhares de anos como reserva de valor durante crises monetárias. E mesmo não gerando renda como ações ou imóveis, funciona como um seguro contra a desvalorização da moeda. Você pode investir em ouro através de ETFs que replicam o preço do metal, através de fundos especializados, ou até mesmo comprando ouro físico se tiver conhecimento para armazenar adequadamente. Outros metais preciosos como prata e platina
também têm características similares, assim como commodities agrícolas e energéticas que tendem a subir durante períodos de instabilidade monetária. A quarta estratégia é focar em renda variável de qualidade ao invés de renda fixa tradicional, porque durante períodos de inflação alta, investimentos de renda fixa frequentemente entregam rentabilidade real negativa, enquanto ações de empresas bem administradas conseguem crescer acima da inflação no longo prazo. A quinta estratégia, que talvez seja a mais importante de todas, é investir constantemente em educação financeira e desenvolvimento de habilidades que aumentem sua capacidade de gerar renda, porque essa é a única forma de garantir que sua renda cresça pelo menos no mesmo ritmo da inflação ao longo da carreira. Pessoas que entendem como a economia funciona, que desenvolvem habilidades valiosas no mercado, que criam múltiplas fontes de renda, conseguem não só se proteger da inflação, mas usar períodos de instabilidade econômica para acelerar a construção de riqueza. Inflação cria oportunidades para quem sabe onde procurar. Empresas com dificuldades vendem ativos por preços baixos, imóveis ficam mais baratos em termos relativos, ações de boa qualidade ficam subavaliadas e quem tem conhecimento, disciplina e reservas consegue aproveitar essas oportunidades para multiplicar patrimônio enquanto a maioria das pessoas está perdendo dinheiro. Para você calcular exatamente quanto a inflação está roubando do seu orçamento e tomar medidas concretas para se proteger, precisa fazer um exercício prático que a maioria das pessoas nunca faz, mas que pode revolucionar sua vida financeira. Primeiro, liste todos os seus gastos mensais principais: moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, lazer, e acompanhe como esses gastos evoluem ao longo dos próximos meses, comparando com o aumento da sua renda no mesmo período. Se seus gastos estão crescendo mais rápido que sua renda, você está perdendo o poder de compra, está ficando mais pobre mesmo trabalhando e sendo produtivo. Segundo, calcule que percentual da sua renda você consegue poupar ou investir mensalmente, e acompanhe como esse percentual evolui ao longo do tempo, porque se ele está diminuindo, é sinal de que a inflação está corroendo sua capacidade de construir patrimônio. Terceiro, analise como estão investidas suas economias e se elas estão pelo menos acompanhando a inflação, porque não adianta nada você conseguir economizar dinheiro se esse dinheiro está perdendo valor mais rápido do que você consegue acumular. Se você tem dinheiro na poupança, em CDBs de baixa rentabilidade ou em qualquer investimento que rende menos que a inflação, você está literalmente jogando dinheiro no lixo, está trabalhando para ficar mais pobre. Quarto, estabeleça metas concretas para migrar gradualmente seus investimentos para ativos que se protegem da inflação, começando pela formação de uma reserva de emergência em investimentos de alta liquidez. Depois, diversificando entre fundos imobiliários, ações de empresas sólidas, investimentos no exterior, sempre priorizando qualidade e diversificação ao invés de buscar rentabilidades mirabolantes. Quinto, desenvolva um plano para aumentar sua renda pelo menos no mesmo ritmo da inflação, seja através de qualificação profissional, mudança de carreira, criação de fontes de renda complementares ou desenvolvimento de habilidades que sejam valorizadas pelo mercado independente da situação econômica. Lembre-se que inflação é uma força constante que nunca para de atuar, então sua estratégia de proteção também precisa ser constante, precisa ser revista e atualizada regularmente conforme sua situação financeira e os cenários econômicos evoluem. Não existe proteção perfeita contra a inflação, mas existe proteção suficiente para preservar e multiplicar seu poder de compra ao longo das décadas, desde que você entenda como o jogo funciona e tenha disciplina para jogar pelas regras certas. Agora deixa eu quebrar as principais objeções que com certeza estão passando na sua cabeça neste momento, porque sei que muita gente vai pensar que tudo isso é muito complicado ou que não se aplica à realidade deles. A primeira objeção que todo mundo faz é: mas investir em ações e fundos imobiliários é muito arriscado. Eu posso perder dinheiro. Prefiro manter na poupança, que é garantido. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o risco de manter seu dinheiro na poupança perdendo o poder de compra todo mês? Qual é o risco de chegar aos 65 anos com um patrimônio que não consegue sustentar nem 2 anos de aposentadoria? Qual é o risco de depender exclusivamente de aposentadoria do governo que pode não existir quando você precisar? O maior risco não é investir em ativos que oscilam.
É ter certeza matemática de que você vai ficar mais pobre mantendo dinheiro em investimentos que não acompanham a inflação. Volatilidade não é risco quando você tem horizonte de longo prazo, educação financeira para tomar decisões racionais e disciplina para não vender no pânico durante crises temporárias. Risco é não entender como a economia funciona, é seguir conselhos de pessoas que também não entendem, é tomar decisões financeiras baseadas em medo ao invés de conhecimento. A segunda objeção é: mas eu não tenho dinheiro suficiente para diversificar entre tantos investimentos diferentes. E eu entendo, mas você não precisa muito dinheiro para começar a se proteger da inflação. Hoje em dia pode investir em fundos imobiliários com R$ 100, em ETFs internacionais com R$ 50, em ações de empresas sólidas com valores baixos. O importante não é começar com muito dinheiro, é começar e ir construindo uma carteira diversificada gradualmente, conforme seu conhecimento e seu patrimônio crescem. A terceira objeção é: mas a inflação no Brasil sempre foi alta, isso é normal, não tem como escapar. Essa é exatamente a mentalidade que mantém a maioria dos brasileiros pobres, porque eles se conformam com uma situação ruim e acham que é impossível se proteger. Sim, a inflação brasileira historicamente é alta, mas isso não significa que você precisa aceitar passivamente ser roubado por ela. Existem estratégias comprovadas para não só se proteger, mas se beneficiar de períodos inflacionários. A diferença está na educação financeira, no conhecimento sobre como usar as ferramentas disponíveis, na disciplina para implementar estratégias de longo prazo, mesmo quando os resultados de curto prazo são desanimadores. A quarta objeção é: mas eu não entendo nada de investimentos, tenho medo de fazer besteira e perder dinheiro. Cara, o medo é natural, mas ignorância hoje em dia é uma escolha, não uma circunstância. Você tem acesso a informações de qualidade gratuitas na internet, pode começar investindo valores pequenos para ganhar experiência, pode buscar orientação de profissionais qualificados, pode estudar aos poucos e ir evoluindo seu conhecimento gradualmente. O que você não pode fazer é usar o medo como desculpa para continuar sendo roubado pela inflação, porque enquanto você está com medo de investir, seus R$ 1.000 na poupança estão virando R$ 900 em poder de compra. Seus R$ 2.000 no CDB estão virando R$ 1.800 em capacidade de comprar produtos e serviços. A inflação não tem medo de roubar seu dinheiro. Ela vai roubar independente do seu nível de conhecimento ou conforto com investimentos. A quinta objeção é: eu vou começar a me proteger da inflação no ano que vem, quando minha situação estiver melhor, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu entender mais sobre investimentos. Cara, essa mentalidade é exatamente o que mantém as pessoas pobres para sempre, porque o ano que vem nunca chega, sempre tem uma desculpa nova, sempre tem um motivo para adiar. Enquanto você está adiando, a inflação está trabalhando contra você 24 horas por dia, corroendo seu poder de compra, diminuindo seu patrimônio, comprometendo seu futuro financeiro. Se você não conseguir começar a se proteger da inflação agora, com o conhecimento e os recursos que tem hoje, você nunca vai conseguir, porque sempre vai ter alguma coisa mais importante, sempre vai ter alguma emergência, sempre vai ter algum imprevisto que vai justificar mais adiamento. A inflação não espera você estar pronto, ela não para você se organizar, ela trabalha incessantemente contra quem não sabe se proteger e a favor de quem entende como o jogo funciona. Deixa eu fazer um resumo prático de tudo que a gente conversou sobre inflação na prática. Inflação é o aumento generalizado e persistente de preços que corrói o poder de compra da moeda, funcionando como um imposto invisível que atinge mais os pobres e protege os ricos. Ela é causada principalmente pelo desequilíbrio entre oferta e demanda na economia, frequentemente agravada por políticas fiscais irresponsáveis que aumentam a quantidade de dinheiro circulando sem aumentar proporcionalmente a produção de bens e serviços. Na prática, inflação significa que você paga mais caro por tudo que consome, desde comida e combustível até moradia e serviços, enquanto sua renda cresce mais devagar, resultando em perda gradual de padrão de vida. Para se proteger, você precisa investir em ativos reais como imóveis, ações, fundos imobiliários, commodities, investimentos no exterior, sempre priorizando diversificação e qualidade. Além disso, deve focar no desenvolvimento de habilidades que aumentem sua capacidade de gerar renda acima da inflação e manter disciplina para não manter dinheiro parado em investimentos de baixa rentabilidade que são devorados pela inflação ao longo do tempo.
Inflação é uma força econômica inevitável que você não pode controlar, mas pode e deve se proteger dela através de educação financeira, planejamento estratégico e implementação consistente de estratégias de proteção patrimonial. Quanto antes você começar a se proteger, melhores serão seus resultados, porque inflação é cumulativa e seus efeitos se multiplicam exponencialmente ao longo dos anos. A mensagem central que eu quero que você leve daqui é simples. Inflação é o inimigo silencioso da sua riqueza, mas pode ser combatida com conhecimento, disciplina e ação consistente. Não existe proteção perfeita contra a inflação, mas existe proteção suficiente para preservar e multiplicar seu patrimônio, mesmo durante períodos de alta instabilidade monetária, desde que você entenda como o sistema funciona e tenha coragem para sair da zona de conforto dos investimentos tradicionais. Lembrando que isso não é recomendação de investimento, sempre busque orientação profissional antes de tomar qualquer decisão. Mas o importante é começar a pensar em termos de poder de compra real, não de valores nominais, e estruturar sua vida financeira para resistir aos efeitos corrosivos da inflação ao longo das décadas. Se você chegou até aqui, comente inflação aqui embaixo para eu saber que você entendeu como funciona esse fenômeno na prática e que está comprometido a se proteger dos seus efeitos devastadores. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode salvar seu futuro financeiro da corrosão inflacionária. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.